Olá, amores! Hoje vocês vão falar com as minhas mãozinhas aqui um pouquinho. Eu comprei algumas caixinhas de MDF, tá? MDF cru. Assim. Essa aqui tá escrito Rebelde, que vai pro quarto da Anne, tá? Então, tem caixinhas. Eu comprei a bailarina. Deixa eu mostrar pra vocês. Uma bailarina. E a iluminação está atrapalhando. Comprei uma bailarina. E comprei algumas peças, né? Alguns itens que eu vou decorar. Eles são em MDF e eu vou usar este papel, tá? Pra poder fazer a decoração deles. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra decorar a minha caixinha de MDF, tá? Então, é assim, é tudo da linha artesanal. O papel é decoupage, tá? Tem gente que faz, mas na verdade a gente vai fazer uma colagem. Não será exatamente uma decoupage, tá? Então, assim, vamos começar com o MDF cru, tá? Eu vou mostrar pra vocês primeiro o que eu já tenho praticamente pronto. O que eu vou colar hoje de decoupage é essa aquarela, tá? Que eu comprei pra colocar os meus pincéis de maquiagem. E eu já dei fundo nela. Depois eu vou mostrar pra vocês como eu preparei a tinta pro fundo dela. É essa aqui que a gente vai concluir hoje, tá? Eu tenho aqui uma bandeja de café da manhã, que ela é toda em MDF. E aí, aqui ela já tá praticamente pronta, né? Já fiz as colagens, uma montagem, uma pintura, dei um fundo. Então, ficou super bacaninha. E eu também tenho esse de fotografias aqui, ó. Na verdade, eu tenho mais peças, mas essas aqui, elas estão em andamento. Então, por isso eu vou mostrar pra vocês. Fotografias. Aqui eu tenho todas as pecinhas que vai aqui, depois você coloca as fotografias. E ainda vai as decorações, externa, interna, tudo que eu vou fazer aqui, tá? Esse aqui eu não vou mostrar pronto pra vocês hoje, mas só tô mostrando como é que ele fica com o fundo já prontinho, né? Pra pintar o MDF cru, deixa eu mostrar pra vocês primeiro. Tintas, eu uso tinta Acrylex, que elas são pra decoração mesmo. Essas tintas, elas pegam bem no MDF e fica muito bacana. Mas pra o primeiro fundo, eu uso uma tinta branca, que é essa aqui. Eu compro de pacote, ela é super baratinho, tá? E ela é pra madeira mesmo. Eu peguei a minha tinta e coloquei num potão de Vanish. Aí eu fui no restaurante japonês. Deixa eu soltar esse aqui pra poder pegar. E eu uso os palitos pra mexer ela. Eu não adiciono água, eu uso ela pura. Pra quem trabalha com MDF e faz vários trabalhos, o meu é um passatempo, é um hobby. Então, assim, tem muita coisa que eu não tenho. Então, assim, eu ainda não tenho rolinho e tal, né? Não sei se vou precisar ter. Se futuramente eu for continuar fazendo, eu vou comprar o rolinho. Mas eu uso pincéis. Pincéis. Este aqui. E essa trincha aqui pra mim dar fundo. Se você tiver o rolinho, é muito mais fácil, tá? E pincéis pequenos, que são pra fazer as decorações, pra você fazer uma outra coisa. Eu vou usar esse pincel pra colagem, hoje, pra usar com a cola. E esse aqui pra eu dar um princípio de mão só pra vocês verem, tá? Pego a caixinha, a minha tinta que tá aqui purinha, no meu super pote de Vanish, mas é aquela tinta pra madeira. E assim, pra você pintar o seu MDF, você vai pintar em uma única direção. Tem que passar umas 2 mãos, sim, de tinta, em uma única direção. Mesmo você pintando, se você for pintar com rolinho, você vai ter mais facilidade. Mas com o pincel, é sempre na única direção, ó. Você pega lá no comecinho e vai até o final, porque se você ficar fazendo assim, ele vai ficar todo manchado. Então, é sempre do início ao fim. Usa uma quantidade considerável de tinta, que você não precisa ficar mexendo depois. Ó, aqui eu vou passar um pouquinho mais, porque ficou menos, né? Ficou mais fosco. E aí vai. Então, pra você pintar sua caixinha de MDF, se você tiver um pincel desses aqui, ou um outro pincel, tanto faz, qual for o seu pincel, aí não tem problema. Desde que você pegue lá no comecinho, coloca bastante tinta. Eu não diluí a minha tinta em água, eu deixei ela bem grossinha, porque daí ela pega bem melhor, ó. Aí você vai pegar lá, pode colocar bastante tinta nela de início, mas quando você for finalizar, você vai pegar lá no começo e vai até o final, tá? Depois disso eu vou esperar secar. A secagem dela é super, super rápida. Não tem muito que... Isso aqui é coisa de 15 minutinhos, já está seca. Aí eu pego essa mesma tinta branca aqui
que eu comprei, que veio no pacotinho ali que eu mostrei pra vocês. E eu utilizo esses potinhos aqui que são de sobremesa que você tem em casa, ó. Ou não, mas é baratinho, é descartável. Pra poder fazer as minhas misturinhas de tinta. Então, eu tenho aqui uma tinta que eu fiz lilás e uma que eu fiz verdinha, que foram as que eu utilizei pra fazer os fundos dessas caixas aqui, tá? Agora, vamos para a peça que nós vamos colar e fazer a decoração nela. Então, essa peça é aquarela, que eu já dei o fundo nela. Pra preparar a tinta do fundo, eu utilizei aquela tinta branca como base e eu utilizei a bisnaga, essa bisnaguinha, esse xadrez, na cor violeta, tá? Mas você pode usar a cor que você quiser, tem vermelha, tem amarela, tá? Você pode utilizar a qual você quiser. Pra preparar essa tinta verdinha aqui, eu até tentei fazer com a bisnaga verde, essa é amarela, mas uma igualzinha a essa verde. Só que não ficou com a cor que eu queria. Então, eu peguei e coloquei bem pouquinho dessa tinta Acrylex, que ela também fica muito boa pra fazer no MDF, ela pega muito bem. Então, eu fiz uma misturinha e consegui obter essa cor, tipo um cana, ficou muito bonitinha essa cor, tá? Eu adorei, que foi a cor da minha caixinha de fotografias. Deixa eu tirar a aquarela da frente pra vocês verem, a cor da minha caixinha de fotografias, tá? Então, assim, pra fazer a aquarela, eu vou contar agora com o meu papel. Eu vou escolher aqui no meu papel as borboletas que eu vou utilizar e vou recortar elas. E já já eu volto com elas recortadinha pra vocês verem como é que ficou elas recortadas e como é que a gente vai fazer pra fixar ela no MDF. Recortadas as minhas borboletas, eu recortei duas, tá? Eu pintei a caixinha, fiz essa tonalidade de lilás, porque eu quero utilizar essas borboletas aqui, que foi tudo intencional, tá? Pra poder ficar mais ou menos na mesma cor. Então, agora eu faço uma pequena montagenzinha aqui, coloco as minhas borboletinhas, faço uma coisinha bacana, tem uns raminhos de flores ali, qualquer coisa, de repente eu posso pensar em colocar também. Então, pra fazer a pintura é o seguinte: podemos utilizar cola branca, qualquer tipo de cola, mas existe uma cola que ela é própria para decopagem, tá? Ela é para colar justamente esse tipo de material. E você pode tanto colocar num frasquinho, que eu acho que é muito mais fácil, mas eu não vou colocar porque eu só vou colar essa borboletinha. Depois eu quero pegar com o tempo e finalizar. Vou colocar um pouquinho no meu pincel. Opa, lá em cima vocês não enxergam, né? Você pode passar na peça ou no próprio MDF. Eu vou passar no MDF a minha cola. Pode passar, depois quando ele terminar, a cola some, não tem problema. Passando cola. É aqui que eu vou colocar a minha borboleta, então por isso eu tô passando aqui. Vamos ver se ela já vai caber. Ó, a minha aqui no caso já, ó, vai dando umas batidinhas, ela vai se aderindo bem certinho. Se for o caso de ser uma peça muito grande, que você vai colocar, você pode utilizar um paninho. Então, você pode usar um paninho pra você dar aquelas empurradinhas, assim, pra ele não ficar nem uma bolhazinha. E agora, vamos esperar secar pra poder passar o verniz. Aí, depois disso, nós temos um verniz. Deixa eu procurar. Aqui está. Ai. É um verniz acrílico, tá? Que, quando finalizar, eu vou aplicar ele todo com o pincel, tudo na mesma direção, conforme o fundo, né? Conforme eu ensinei o fundo. Então, é isso. É super fácil e acredito que vai ficar super bacaninha. Já foi colocada a primeira borboletinha, vou colocar a outra. Apliquei a outra borboletinha e tô pensando em colocar uma florzinha aqui embaixo, mas não vou fazer no vídeo, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo, mas tá dando pra vocês entenderem. Agora, eu vou pegando o meu pincel e vou passando em cima, ó. Ele vai selando o meu papel decopagem e ele vai ficando uniforme, se unindo à minha madeira, tá? Se unindo ao MDF. Quando ele secar, essa parte vai ficar levemente vernizada,
E depois eu vou fazer todo o acabamento, todo em uma única direção com o verniz, só pra ele ficar lisinho. Ele já tá bonito, mas se ele sujar aqui do jeito que ele tá, vai ser difícil pra lavar, pra limpar, né? E se eu utilizar, então, depois o verniz, eu vou passar só um espanador e vou tirar toda a poeira. Então, é interessante, ó. Passei tudo por cima, ficou super selado, não vai soltar, porque ela se uniu, meio que se aderiu ao MDF e ficou assim, tá? Então, eu volto depois com ele prontinho, selado, passado o verniz, tá? E tudo isso você pode fazer com o pincel que você tiver aí na sua casa. Eu estou usando este pincel para colagem. Vou usar o mesmo pincel, vou lavar para usar para passar o verniz. Será o mesmo pincel, aquele pincel da Tigre número 16. Pincel que você tiver aí na sua casa, tá? Não precisa de muita coisa. E para passar os fundos, como a gente já falou no comecinho, pode ser com aquela trinchinha, que eu estou pegando ela aqui, está encharcada, porque eu dei o fundo e coloquei na água. Uma trinchinha. Mas se você não tiver uma trinchinha na sua casa, também pode ser com pincel 16. Lembrando que tudo tem que ser na mesma direção, do início ao fim. Não dá pra pegar do meio, porque senão você vai deixar o seu MDF marcado. E mesmo que, enquanto estiver molhada, não pareça que vai ficar bom, assim que secar, se você fizer usando a tinta correta, quando ele secar, ele vai ficar todo uniforme e vai ficar super bacana. Então, essa é a minha diquinha, por enquanto, e eu já volto com ele prontinho pra vocês verem. Então, gente, dentro do que eu estava fazendo, tá, da proposta, deixa eu mostrar pra vocês, eu consegui finalizar. Vejam só. Aqui dentro ainda falta, vou fazer um outro trabalho, tá? Mas eu tenho pronto esta bandeja, este porta-fotos, todo feito em colagem com decopagem. Aqui vão as fotografias. Deixa eu mostrar o interno. O interno eu pintei também. A base, pra fazer todos eles, é a mesma. E aqui o lindo, né? O meu lindo porta-pincéis, que eu havia iniciado. Está prontinho. Mostrando o outro lado. E aí está. Tudo prontinho, madeira MDF, com colagem de decopagem. E ficou tudo ok. Eu, particularmente, me apaixonei. E os próximos que eu trarei em MDF serão as bailarinas. Vou pintar as bailarinas. Olha só. Que show. Então, fiquem com os próximos vídeos. Se inscrevam no canal. Não deixe de deixar o seu joinha aqui, curtir. E beijinhos a todos. Até a próxima!